Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um recurso didático tecnológico que poderá ser utilizado para facilitar o ensino de uma matéria que é o terror dos vestibulandos e que também causa dificuldade até nos professores para poder explicar. Eu estou falando da bendita da mitose. E para fazer esse vídeo eu encontrei uma ferramenta produzida pela Universidade de La Serena, que é uma universidade chilena, e lá teve um grupo de pesquisadores que desenvolveram um aplicativo no qual proporciona uma explicação de forma bem didática e até real, né? Não digo real, mas assim, chega a ser, entrar naquele conceito de realidade aumentada, no qual, usando esse aplicativo, eu tenho certeza que ele poderá facilitar a compreensão do assunto, ajudando muito a vida do aluno, e poderá também facilitar no processo de explicação, né, feito pelo professor. Eu acredito que esse recurso didático ele vai amplificar o repertório didático do professor e fazer com que ele tenha, de certa forma, mais recursos e mais estratégias para estar ensinando esse conteúdo. Eu vou mostrar agora, passo a passo, como baixar esse aplicativo, como usar esse aplicativo, como interpretar o texto gerado deste aplicativo e, em alguns momentos que eu achar que for necessário, eu vou mostrar outras imagens, né, que tem na internet que pode estar complementando a informação passada no texto, né, e nos recursos desse aplicativo. E eu também irei mostrar um site que tem uns recursos bem interessantes que poderão também estar complementando a explicação da mitose. Espero que vocês gostem, tá? Então esse vídeo ele vai atender às necessidades dos professores, né, que procuram aumentar o seu leque metodológico e vai atender também às necessidades dos estudantes, né, dos vestibulandos que têm, de certa forma, alguma dificuldade para entender melhor como que é o processo da mitose. Vamos lá, gente. Agora eu vou mostrar o aplicativo, como que a gente faz um download. Lembrando que é um aplicativo 100% gratuito e bem acessível, né, tendo em vista que tem, apesar, né, de ser produzido em uma universidade chilena, além da versão em espanhol, tem a versão em inglês e tem a versão em português, então dá para todo mundo acessar. E para a gente fazer o download, no caso celular com sistema Android, a gente vai no Play Store, digita divisão mitótica 3D, e clica em fazer o download. No caso, é esse primeiro aqui que está aparecendo, tá? No caso, eu já fiz o download, não tem necessidade de fazer isso de novo. Feito isso, vai aparecer já um atalho na tela do seu celular. Você clica aqui nesse atalho e vai abrir o aplicativo. Agora, a gente já está na página inicial do aplicativo de visão mitótica. Antes de clicar em iniciar, eu recomendo que você clique aqui nesse ícone à esquerda superior, selecione o idioma, coloque português, tá? O meu já está configurado em português, se caso você achar que for necessário, né? Óbvio. E depois clique em instruções e clique em baixar guia. Aí vocês vão baixar um guia, que é um documento que tem uma série de informações explicando passo a passo sobre as principais etapas da mitose. E nesse documento também vai aparecer alguns marcadores que você poderá usar esse aplicativo aproximando a câmera do celular nesses marcadores e vai aparecer uma sequência de imagens e até vídeos tridimensionais, tá? Algo que vai ser assim incrível, bem legal mesmo, porque vai proporcionar com que você veja as diferentes etapas da mitose por vários ângulos. Se for necessário, é possível também rotacionar a imagem, é possível também dar zoom para ver aquele detalhe ali dentro da célula, e com isso você vai entender o assunto de forma bem mais fácil. Gente, esse aplicativo, ele facilita na explicação para o professor, ele facilita com que o aluno entenda melhor o assunto e, melhor que isso, ele deixa o aluno mais motivado para estudar e faz com que a matéria se conecte com a realidade dos estudantes, né? Algo que é essencial nos dias atuais e algo que muitas vezes o professor tem dificuldade de fazer. Então vamos conhecer agora um pouco melhor o documento gerado nesse aplicativo, que é esse aqui que eu vou mostrar aqui agora, e vamos conhecer também passo a passo sobre como que usar os recursos desse aplicativo.
Eu vou estar apresentando esse documento, né, ele todo, vou enfatizar os principais pontos que ele menciona da mitose, e eu estarei também usando o aplicativo nos momentos que for aparecer os marcadores, né, para a gente poder estar visualizando as células no efeito tridimensional, no efeito de realidade aumentada, né, que esse aplicativo vai proporcionar. Então vamos lá, gente. Então, o aplicativo, o documento, né, perdão, ele inicia contando alguns aspectos históricos da mitose, né? Ela começou a ser desvendada a partir de pesquisadores alemães, quando eles fizeram uma constatação de que cada célula, ela vem de uma célula pré-existente. E isso levou os cientistas, né, daquela época a estabelecer uma conexão entre a divisão celular e a continuidade da vida. Nesse texto aqui também, no segundo parágrafo, é mostrado o princípio fundamental, a essência da mitose, que é a seguinte: a partir de uma célula mãe, digamos assim, são formadas duas células filhas. E essas duas células filhas, elas são geneticamente idênticas e elas possuem também a mesma quantidade de cromossomos. Por causa disso, a gente considera que a divisão mitótica ela é equacional, diferente lá da meiose, que vai ser tema de outra aula, né? De outro vídeo, na verdade, que é uma divisão reducional. Tá bom? Outra coisa também, aqui no terceiro parágrafo, ressalta a importância da mitose, né? Que no caso ela é importante para poder reparar um tecido lesado, substituir células mortas, tá? Afinal de contas, as nossas células ela tem um tempo de vida curto. Elas morrem, mas isso não é problema, porque novas mitoses estarão sempre acontecendo enquanto a gente estiver vivo e essas células mortas elas serão substituídas. Ela tem um papel também importante para o crescimento do organismo e ela tem uma participação na evolução e na formação dos cânceres, tá? Algo também importantíssimo, cada vez mais pesquisar, né, esse evento, entender melhor e a partir disso pode estar desenvolvendo até mesmo a cura ou o tratamento do câncer. Beleza, gente? Depois, aqui nesse texto, faz uma análise, né, levando em consideração que uma pessoa com altura de 1,70 m, pesando 70 quilos, ela tem em média 37 trilhões de células, mas teve um momento lá no início da vida desse organismo, né? Na verdade, falar início da vida eu já entro no tema meio polêmico, eu não quero chegar nessa parte não. Mas vamos falar aí, na formação do organismo, que esse ser, ele tinha apenas uma célula, né? Naquele momento que o gameta masculino, o espermatozoide, a haploide, fecunda com o gameta feminino, o óvulo, haploide também, vai formar uma célula inicial, né? Uma célula ovo, o zigoto, que é uma célula diploide. E a partir dessa única célula vai acontecer uma série de clivagens, uma série de divisões, e formar, né, ao longo do tempo, esse organismo com 37 trilhões. Mas eu acho que é interessante levar em consideração esse parágrafo para que os alunos entendam, né, qual que é a importância e principalmente qual que é a participação da mitose. Olha só, a gente a partir de uma célula, eu aqui falando, sou composto por trilhões de células, ou seja, já aconteceu muita mitose aqui no meu corpo, e essa mitose também, ela continua acontecendo para ter uma manutenção da quantidade de células que aqui vocês estão vendo e que você também tem. E na hora que parar de acontecer mitose, vai ser quando? Quando o indivíduo morrer. Aí acabou o ciclo, né? A manutenção das divisões mitóticas. Pessoal, aqui depois no texto dá um destaque, né, para o ciclo celular de organismos eucariontes e enfatiza que o ciclo celular ele é composto por dois períodos, o período da intéfase e o período da mitose. O período da intéfase ele é dividido em três fases, a fase G1, a fase S e a fase G2. E o período da mitose, ele é dividido em quatro fases. A fase da prófase, da metáfase, da anáfase e da telófase. E aí, professor, tem até uns macetes. É até meio manjado esses macetes, mas vale a pena lembrar. A tal da prometo, Ana, telefonar, tá? Prófase,
meto, metáfase, ana, anáfase, telefonar, telófase, tá? Esse macete é muito bom para o aluno decorar os nomes, né, dessas fases da mitose e para o aluno também memorizar a ordem com que acontece cada uma dessas fases. Tem outros macetes também. Tem o papai e mamãe andaram treinando. Esse macete, recentemente que eu descobri ele. Na verdade, quem eu vi falando esse macete é o professor Kennedy. Inclusive tem um canal sobre biologia aqui no YouTube e muito legal, tá, gente? Vale a pena vocês conferirem. Mas tá aí outra forma também de memorização. Mas enfim, voltando aqui para o texto, aí na próxima página ele dá destaque às 3 fases que acontecem durante a intéfase. E a primeira fase é a fase G1, que é a fase logo depois, né, que terminou aquele processo da mitose, né, que a célula foi dividida por citocinese. Afinal de contas, a gente está falando de um ciclo, tá? Então não tem nenhum começo, nenhum fim, é um ciclo. E aí a gente tem que, para começar a explicação, a gente tem que pegar o bonde andando. E aí eu indico que o professor também comece essa explicação no momento da intéfase, na sua primeira fase, tá? Que seria assim, tipo digamos que uma preparação em um momento onde que a célula está em atividade para ela poder posteriormente se dividir lá na mitose. Então na fase G1 vai acontecer uma intensa atividade bioquímica e a célula também vai aumentar de tamanho. Para explicar essas fases da intéfase, eu recomendo que o professor utilize um recurso adicional. Eu recomendo que o professor utilize essa imagem aqui. Muito fácil de encontrar no Google Imagens, tá? Basta digitar ciclo celular ou então intéfase, que eu acho que é uma das primeiras opções que vai aparecer essa imagem, e eu acredito que utilizando essa figura vai facilitar mais para a explicação e para o entendimento dessa parte da matéria. Então aqui nessa imagem a gente vê o ciclo celular, em roxo a gente vê o período da intéfase, e em azul mais claro a gente vê o período da mitose. A gente percebe, né, que a intéfase é composta por 3 fases, como eu já acabei de mencionar, G1, S e G2, e aqui estão também as principais fases da mitose. Então, no período da intéfase, na fase G1, vai acontecer uma intensa atividade bioquímica. É nesse momento que a célula está bombando, é nesse momento que a célula está produzindo mais. Nesse momento também, inclusive, as organelas, elas são duplicadas, né? Elas entram em intensa atividade e também vai acontecer um aumento no tamanho da célula. Depois da fase G1, a célula vai passar pela fase S. Nesse momento, destacado aqui no texto também, o DNA e as fibras da cromatina, no caso o material genético em si, vão sofrer duplicação, tá? Então a célula também vai crescer nesse momento da fase S e o DNA e o material genético, né, a cromatina, eles vão se duplicar. Essa duplicação vai ser importante, né, para acontecer a divisão mitótica posteriormente. Depois vai acontecer a fase G2, que é a última fase do período da intéfase. É a etapa que vai preceder a fase da mitose. Nesse momento da fase G2, a célula vai crescer mais um pouquinho, vai fazer uma preparação, né, vai produzir algumas proteínas e algumas enzimas que serão necessárias para a mitose acontecer, e ela também vai realizar o que a gente chama de ponto de checagem. Ela vai verificar se a célula está em perfeitas condições para poder se dividir. E se caso encontrar algum defeito, vai ter que fazer o reparo ou até a apoptose, que é a destruição celular. Porque pensam bem, não faz sentido, né? Não é necessário, não é benéfico replicar uma célula defeituosa. Isso só vai causar problemas para o organismo. Então, nesse momento, vai verificar se ela está no tamanho ideal, se tem a quantidade de nutrientes ideal, se tem algum defeito no material genético. Encontrando alguma falha, vai tentar fazer o reparo. Se não for possível fazer o reparo, a célula vai entrar em apoptose. Além da fase G2, aqui na fase G1 também tem outro ponto de checagem. E outra observação, na fase G1, dependendo do tipo da célula,
ela pode entrar na fase G0, que é um período onde que ela fica sem realizar essas atividades aqui do ciclo celular. Células que ficam geralmente nessa fase G0 são as células do sistema nervoso. Inclusive, é por causa disso que se caso alguma célula do seu sistema nervoso sofrer um dano mais forte, é mais complicado fazer a reparação. Geralmente também as células do fígado, quando o fígado não é agredido, principalmente pelas bebidas alcoólicas, elas ficam no estado G0. A pessoa tomou um golo, agrediu ali o fígado, aí as células vão sair desse estado de G0 e dar sequência no ciclo para poder estar fazendo mitose e reparando os danos causados. Aí, terminou a fase G2 da interfase. Nesse momento, né, vale ressaltar também que o material genético já está sendo duplicado. Para explicar isso, gente, além de utilizar essa imagem aqui, que mostra de forma bem clara quais que são as fases, né, do período da interfase e do período da mitose, eu recomendo utilizar essa imagem, até disponibilizada, né, pela plataforma Biologia Total, do professor Jubilucci. E aqui, essa imagem, ela mostra também o ciclo celular, né, os principais períodos do ciclo celular, a interfase e a mitose e suas fases. Só que ela tem uma coisinha adicional, que é a imagem das células em cada uma dessas fases. Algo que leva também a uma melhor análise, tá? Ou melhor, a uma análise complementar ao que eu estava dizendo antes. Percebam o seguinte, na fase G1, que é a primeira fase da interfase, aqui nós temos o material genético, mas ele ainda não foi duplicado. Na fase S, esse material genético, olhem bem, ele foi duplicado, igual eu mencionei anteriormente. Mas só mencionar, às vezes, não é o suficiente para o aluno entender. Ele vendo essa imagem aqui, né, olha que o material genético, ó, aqui era 1, aqui já tem 2, ó, duplicou, tá? Teve um aumento aqui no material genético. Mas um detalhe também, ele ainda não está condensado, ele está todo espalhado aqui dentro do núcleo. E na fase G2, a gente observa, né, a formação do centrosoma, tá? Aqui dentro desse centrosoma tem o centríolo, bem pequenininho, vou até usar o recurso aqui do zoom para ficar evidente, tá? Essas bisnaguinhas aqui, gente, é o centríolo e em volta, o todo, são os centrossomos. Então, observando essas imagens, eu creio que a explicação do período da interfase fica completa. E agora a gente já vai analisar o que acontece na mitose. Eu creio que é importantíssimo também um aluno entender, né, o contexto da interfase, entender como que a célula chega, para depois entender o processo da mitose. Se o professor iniciar a explicação sem analisar os conhecimentos prévios e logo de cara começar a falar da mitose, tem certeza que o aluno terá mais dificuldade para entender, tá? Então, já fica mais essa dica. Dando sequência, gente, agora o documento aqui vai abordar sobre a mitose e ele já enfatiza que a mitose é dividida em 4 fases distintas. Lembra lá, né? Prometo, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí agora a gente vai falar primeiro da prófase. Na prófase, gente, aquela cromatina, aquele DNA, ele vai ficar cada vez mais condensado, vai ficar, de certa forma, mais curto e mais grosso até se tornar um cromossomo. Na verdade, na prófase acontece 4 eventos importantes. O primeiro, eu já mencionei, que é a condensação dos cromossomos. Isso aí tem um preço, porque isso aí vai dificultar para o evento de transcrição, e aí a produção de proteína da célula vai ficar comprometida. Na verdade, nesse momento, né, de mitose, tá, a produção de proteínas da célula. A célula meio que ela fica com dedicação exclusiva para se dividir. Aí depois que ela se divide, que volta lá para a interfase, cada uma das células divididas, ela se reorganiza e volta à produção. Tá? Mas no momento da mitose, ela encerra essa atividade. E por que os cromossomos eles ficam mais condensados? Porque os cromossomos estando mais condensados, né, eles não ficam dessa forma aqui, todo espalhado aqui dentro do núcleo. Eles ficam bem mais enroladinhos, mais condensados.
E essa imagem a gente pode ver utilizando aqui esse site, que é outro recurso didático, né, que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Esse site chama Cells Alive, é um site em inglês. Usando o Google Chrome ou outro provedor, tem a opção de traduzir a página, então se caso você sentir necessidade, você pode estar traduzindo e encontrar essas informações em português. Mas eu acredito que nem tem necessidade não, até porque essas palavras em inglês, elas são bem parecidas com a tradução em português. E aí, você utilizando esse site, você poderá estar tendo a visualização em computação gráfica das diferentes fases da mitose, né? Você poderá visualizar isso em imagens de computação gráfica, e aqui no cantinho esquerdo você poderá estar visualizando a imagem real. Algo que vai enriquecer ainda mais a explicação e complementar as informações fornecidas aqui nesse documento. Então, voltando lá, gente. Aqui na fase prófase, o que vai acontecer? Vamos utilizar aqui o recurso do site. Os cromossomos eles vão ficar mais condensados, isso vai dificultar a transcrição, vai parar a produção de proteínas, consequentemente também o nucleolo, essa mancha mais escura que fica aqui dentro do núcleo. Por essa imagem aqui fica mais fácil. Ó, essa mancha aqui pretinha é o nucleolo. O nucleolo, gente, ele é composto por RNA ribossômico. E o RNA, ele vem do DNA. Como o DNA ele ficou bem condensado, né, chegando até ser formado o cromossomo, só ressaltando, o cromossomo é o ponto máximo de condensação da cromatina. Joia, gente? Não tem como, ou fica muito difícil produzir RNA nessa condição. Então, o nucleolo também, ele vai deixar de existir. E também nem vai ter necessidade que ele exista. Então, na fase da prófase, o nucleolo desaparece. E outra coisa também que vai acontecer é a formação do centrosomo, tá? Esse centrosomo, na verdade, ele foi formado lá na fase G, lá da intéfase. Mas aqui ele vai ser melhor formado e ele vai se deslocar para os polos da célula. Cada centrosomo, a tendência, são formados aqui 2 centrosomos, tá, gente? E a tendência é que eles fiquem um de cada lado. Vai acontecer uma polarização. E vai acontecer também a formação de fibras do fuso, que são esses cabinhos aqui, né? Na verdade, chamados de microtúbulos. E esses microtúbulos, eles vão ser importantes para promover o deslocamento desses cromossomos dentro da célula. E isso é importante para que a célula possa se dividir. E para que esses cromossomos se desloquem dentro da célula, é interessante que eles estejam bem agrupadinhos, bem condensados. Vejam bem, imagina que esse barbante, é mais fácil eu mudar esse barbante de posição, ele estando nessa situação, todo enrolado. Se caso eu desenrolar esse barbante todo e depois querer mudar ele de posição, vou ter mais dificuldade. É a mesma coisa com o cromossomo. Ele estando desenrolado, é mais fácil de ele ser reposicionado dentro da célula. Outra coisa, fazendo assim, parecendo até estou tirando leite, né? Mas não é não, é só para simbolizar os microtúbulos, né? Deslocando os cromossomos. Outro ponto também, gente, ainda tem essa danada da carioteca, que é o envelope, né, que envolve o núcleo. A carioteca é muito importante, porque ela separa o núcleo do citoplasma, do restante da célula, só que nesse momento ela está atrapalhando, porque os microtúbulos, eles precisam se conectarem com os cromossomos para mudar a posição dos cromossomos. E olha só, essa danadinha aqui dessa capinha da carioteca vai atrapalhar esse evento de acontecer. Tudo bem que a carioteca ela tem poros. Pode ser que os microtúbulos eles passem dentro desses poros da carioteca para chegar até os cromossomos. Mas isso ia ser muito difícil. Ia dar muito trabalho, tá? E talvez nem seria possível. Aí tem uma forma, né? A natureza, né? Acabou que ao longo, né, do tempo desencadeou uma forma mais fácil de estar permitindo com que esse processo aconteça. É o seguinte, essa carioteca aqui, ela vai se desintegrar, ela vai desaparecer. Com isso, libera o espaço para o microtúbulo do centrosomo se conectar com os cromossomos. Lembrando que esses microtúbulos, né, que saem aqui do centrosomo, eles vão se conectar com o centrômero, que é uma estrutura
que fica aqui na porção mediana dos cromossomos, tá? Cuidado para não confundir centrômero, que é essa estrutura que fica aqui nos cromossomos, com centrosomo, que é essa estrutura diferente, que fica aqui, tá? Pode ser que até eu tenha falado em algum momento desse vídeo os nomes errados. É natural, mas é errado confundir, tá bom, gente? Então tomem esse cuidado. E os microtúbulos, eles vão conectar numa proteína que fica aqui na pontinha do centrômero, chamada de cinetocoro. Aí beleza, gente. No momento que o fuso mitótico conectou ali ao cinetocoro do cromossomo e que está pronto para fazer o seu deslocamento, nessa hora termina a fase da prófase. Agora vai começar a próxima fase, que é a metáfase. Antes de mostrar a metáfase, acho que eu já até enrolei muito, eu quero mostrar para vocês como que usar já esse recurso do aplicativo de visão mitótica 3D. Sem querer, eu já estava esquecendo, né, que já é possível a gente poder visualizar a célula no momento da intérfase, usando esse aplicativo. Olha que legal, gente. Olha, a gente aproxima a câmera, né, com esse visor para o marcador que está lá no documento. A gente pode fazer isso com documento digital, né, na tela do computador, pode fazer isso também com documento impresso e aparece uma imagem da célula no momento que ela está em intérfase. E ó, você pode girar essa célula, você pode dar um zoom, você pode ver essa célula por diferentes ângulos, ó, de cima para baixo, você pode ver essa célula também de baixo para cima. É incrível, tá? Dá esse aspecto de realidade aumentada, tridimensional. Eu fico até com vontade de pegar a célula. Ó, agora parecendo que eu vou até pegar a célula. Olha, que doido isso, né? Muito legal. E ainda tem a opção também, no cantinho esquerdo inferior, da gente ver a imagem da célula no período de intérfase, uma imagem real, tá? Essa imagem na esquerda inferior que está aparecendo. Muito interessante. E agora, gente, eu vou mostrar a imagem da célula na fase da prófase, tá? Que é a primeira fase da mitose. Olha só, nessa hora, gente, percebam que o material genético, a cromatina, já está bem condensada, né? Já formou fios mais enroladinhos, né? Mais grossos, né? Formando assim os cromossomos. Uma situação diferente lá da intérfase. Vamos voltar? Vamos ver a imagem lá da intérfase? Olha cá. O material genético, olha a cromatina, como que está toda espalhamada, fininha, e aqui ela já está mais condensada, tá? A gente pode estar vendo isso aqui usando esse aplicativo. E pode estar vendo também, que é bem legal, uma imagem real disso acontecendo. Aí, para complementar a explicação, eu indico que use esse site, CellAlive, no qual a gente pode estar visualizando também a célula na fase de prófase. Aí eu acredito que nessa forma a explicação fica completa e dificilmente o aluno não vai entender. Nossa, já tem 34 minutos de vídeo, hein? Caramba! Eu estou até pensando em fazer live, né, no momento que eu for produzir um conteúdo desse estilo. Coloca aqui nos comentários que talvez fica mais legal eu produzir conteúdo assim na forma de live, que aí não tem problema demorar tanto. E no decorrer da minha explicação também, vocês podem estar participando, já tirando dúvidas e eu vou atendendo. Coloca aí nos comentários que talvez eu deixe desse modo, né, de produção de vídeo e passe a fazer conteúdo dessa forma como live. Certinho, gente? Beleza, vamos dar sequência aqui. Agora eu vou mostrar a segunda fase da mitose. Tem muito vídeo ainda pela frente, tá? Talvez na edição isso diminua um pouco, mas vamos que vamos. Aqui, gente, na metáfase, os cromossomos eles vão atingir o seu grau máximo de condensação. Esses cromossomos também vão ficar ligados ao fuso mitótico, lá no centrômero dos cromossomos, e esses fusos mitóticos vão deslocar os cromossomos e fazer com que eles fiquem posicionados no plano equatorial da célula, meio que um em cima do outro. É esse o momento também mais fácil de visualizar essas estruturas através da microscopia. Só eu falando é difícil entender. Vamos visualizar a imagem aqui usando o recurso do aplicativo. E aí é maravilhosa a imagem gerada, tá? Percebam,
Nesse momento, ó, o centrossomo, eles ficaram posicionados nos polos da célula, um aqui do lado direito, outro aqui do lado esquerdo. As fibras do fuso estão conectadas nos cromossomos e elas fizeram também com que esses cromossomos ficassem posicionados na porção central da célula. Olha que legal, né, gente? Muito interessante. É esse o momento, né, que eu falei que o cromossomo está no seu grau máximo de condensação. É o momento mais fácil dele ser visualizado também. E aqui nós temos uma imagem real, tá? Vejam, tem uma aglomeração de cromossomos no plano equatorial da célula. E a gente pode também estar olhando essas imagens, né, na fase da meiose, utilizando aqui esse site, vendo a metáfase acontecendo. Cromossomos no plano equatorial, eles estão conectados com as fibras do fuso, conectados aqui no centrossomo e bem condensados. Algumas observações adicionais que eu quero fazer. Aqui nós temos um cromossomo formado por duas unidades. Essas unidades chamam-se cromátides, tá? Elas são idênticas e no caso aqui a gente pode falar que até tem cromátides irmãs. Cuidado, gente. Isso gera muita confusão, tanto na hora de explicar quanto na hora de entender também. Nesse momento aqui, nesse exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 cromossomos. Então, na fase da metáfase, nessa situação, nós temos 4 cromossomos e 8 cromátides. Isso vai causar confusão na hora que a gente for falar da anáfase e da telófase. Essa quantidade de cromossomos pode gerar algumas dúvidas, mas já vou adiantando a informação. A gente tem 4 cromossomos, cada um desses cromossomos tem 2 cromátides, tá? A gente não tem 8 cromossomos, não. Isso estando claro, vamos dar sequência aqui da nossa explicação e vamos falar da próxima fase da mitose, que é a anáfase. E nessa fase, gente, vai acontecer a separação das cromátides irmãs. E nesse momento também vai acontecer uma duplicação da quantidade de cromossomos. Vamos analisar isso usando o recurso do aplicativo. Olha que legal, ó. Nesse momento, gente, o legal desse aplicativo também é que vai além da imagem. A gente está podendo visualizar como se fosse um filme tridimensional acontecendo. Olha, o fuso mitótico conectado a cada uma das cromátides, ele está encurtando e com isso levando suas respectivas cromátides para os polos da célula, tá? Algo que vai ser essencial para poder acontecer a divisão e permanecer a mesma quantidade de cromossomo, de material genético, nas duas células filhas, tá? É por isso que a gente fala que a divisão mitótica é uma divisão equacional. E aí a gente pode estar vendo esse evento acontecer de forma bem facilitada utilizando esse recurso. A gente pode ver esse evento acontecer também utilizando esse site aqui que eu estou indicando. Ó, vou clicar na anáfase e agora, né, lógico que não é uma imagem tão legal igual a lá do aplicativo, mas dá para a gente ver que as fibras do fuso se encurtaram e que as cromátides estão sendo levadas para o polo da célula. Agora, gente, um ponto que causa muita dificuldade, eu até chamei a atenção na hora que eu estava explicando sobre a metáfase. Lembra que lá na metáfase tinha 4 cromossomos? Eu não falei mentira nenhuma não, tá certinho. Agora na anáfase nós temos quantos cromossomos? 4 também? Não. Agora nós temos 8 cromossomos, duplicou a quantidade de cromossomos. Duplicou a quantidade de cromossomos e a quantidade de cromátides continua a mesma. Acontece que nesse momento da anáfase, cada um desses cromossomos tem apenas uma cromátide. Lá no futuro, o material genético vai ser duplicado e essa cromátide também vai ser duplicada e o cromossomo vai ter aquele formato seu clássico com 2 cromátides, tá? Que a gente vê de forma bem nítida na fase da metáfase. Mas agora, gente, nós temos 4 cromossomos do lado de cá, 4 cromossomos do lado de lá. Lembrando que a célula não se dividiu ainda, então a gente pode constatar que nessa célula tem 8 cromossomos. E cada cromossomo possuindo apenas uma cromátide. Isso causa muita confusão
e é por isso que eu estou enfatizando várias vezes. Deixado isso claro, agora a gente pode... Opa, nossa senhora! Agora a gente pode passar para a próxima fase, que é a telófase, tá? Que é a última fase da mitófase. Beleza, gente? Está quase acabando. Você que está aguentando o vídeo até agora, né? Toma uma aguinha, pausa o vídeo e respira fundo, que agora a gente vai entender um pouquinho melhor e saber como que usar esse aplicativo da última fase da mitose, que é a telófase, tá? Tá quase lá, gente. Aproveita, né? Se caso você chegou até esse momento também, assistindo o vídeo, inscreva-se no canal. Eu tenho certeza, né, que se chegou até aqui é porque esse vídeo está te ajudando, né? Inscreva-se no canal, compartilha, né? Eu acredito que outras pessoas também pode ser útil ter acesso ao conhecimento que eu estou passando. Ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de outros vídeos, né, que a oficina da Bio está produzindo. Isso tudo vai fazer com que o vídeo seja melhor reconhecido dentro do algoritmo do YouTube e promover um crescimento do canal como um todo, tá? E ajudar mais pessoas também, consequentemente. Mas beleza, gente. Falando aqui da telófase, é um momento, né, onde vai acontecer a reconstrução do núcleo. Lembrando que o que precisava acontecer antes para a célula se dividir já ocorreu, né? Lá na prófase, na metáfase e na anáfase. Agora, a célula ela meio que vai se recompor para ela poder finalmente terminar a sua divisão. E como que ela vai se recompor? Vamos analisar aqui essa figura da telófase e com isso a gente vai ter uma noção melhor. Primeiro, gente, o núcleo ele vai se recompor. A carioteca que foi retirada lá na prófase, ela vai ser reconstruída, tá? Aqueles fusos mitóticos também, que foram importantíssimos para mudar o posicionamento do cromossomo, já acabou a missão dele também, ele vai sumir, ele vai desaparecer. O centrossomo vai ficar um de um lado e o outro de outro lado, e aí cada célula filha vai ficar com um centrossomo. O nucleolo, gente, que desapareceu também lá na prófase, agora, já que a casa está entrando em ordem de novo, né? Já que já vai ter núcleo, vai ter carioteca, já que também o material genético, né, o DNA, ele não vai ficar tão condensado, ele já vai se descondensar, ele já vai ficar mais espalhado ali no núcleo e possibilita com que aconteça de forma mais fácil a formação das proteínas. Aí já fica interessante também para o nucleolo voltar a surgir. E é isso que acontece, o nucleolo volta a surgir, tá? Essa manchinha aqui em azul é o nucleolo, tá? E depois disso, gente, vai acontecer então a citocinese, que é a separação, o corte, a divisão das células, né? E aí, a partir de uma célula mãe, vai ser formado duas células filhas, tá? Isso a gente pode ver utilizando esse site e a gente pode ver de forma mais legal ainda utilizando o aplicativo. Ó, vou aproximar o aplicativo no QR Code e olha aqui que legal, momento de telófase, tá? Olha só, as células estão quase se dividindo, tá? Óbvio que aqui pelo recurso do site dá para o professor poder explorar e explicar de forma melhor como que acontece essa recomposição celular, tá, gente? Então, por isso que eu sempre estou indicando usar essas duas ferramentas. E agora, o finalzinho da telófase será a citocinese, que é aquele momento onde acontece a divisão do citoplasma e de uma célula vai dar origem, finalmente, a duas células filhas geneticamente idênticas. Um ponto que eu quero ressaltar é que essa divisão, no caso de células animais, é feita através de um anel contrátil, que vai fazer uma força centrípeta, ou seja, uma força de fora para dentro, e isso é possível graças às proteínas de actina e miosina, que são as mesmas proteínas que fazem a nossa musculatura contrair. Essa força centrípeta promove a divisão, a ruptura do citoplasma e a divisão celular. Beleza, é assim que acontece a divisão celular de células animais. Agora, a divisão celular de células vegetais já é um pouco diferente. Porque vejam bem, na célula vegetal tem a parede celular, e a parede celular é uma camada bem mais rígida. Então, dividir de fora para dentro é mais difícil. Então, para
conseguir, né, com que aconteça a mitose, essa fase final seja concluída, a divisão ela vai acontecer de dentro para fora, né, através de uma substância, né, de uma lamela, né, chamada fragmoplasto, produzida lá no complexo de Golgi, onde vai promover com que a célula seja dividida na citocinese de dentro para fora, tá? Tem essa diferença aí minuciosa, é um detalhezinho, mas vale a pena o professor mencionar, porque isso eu já vi cobrando muito nos vestibulares. E lembrando, né, que nós professores, é óbvio que a gente tem que sempre priorizar com que o aluno tenha um aprendizado, né, na matéria como um todo, mas a gente também tem que estar atento às questões de vestibulares, né, para prepará-los para encarar essas provas. E com isso é sempre bom estar passando esses detalhes, né, que são cobrados. Beleza, gente. Aqui eu acabei de explicar todas as fases da mitose. Deixa eu mostrar aqui, usando o aplicativo, a citocinese, tá? A gente aproxima por esse código, por esse marcador e olha, a gente tem um vídeo mostrando a citocinese acontecendo, a célula se dividindo. Maravilha. Além disso, gente, vou só mostrar mais um recurso adicional aqui do site Cell Alive, onde a gente pode estar vendo o processo de mitose todo acontecendo. É como se fosse um mini filme dela acontecendo, tá? Basta clicar aqui nesse play e vai acontecer. Opa, agora. Legal, né, gente? Passou aqui todas as etapas. E um detalhe, à medida que vai acontecendo as animações na computação gráfica, vai aparecendo também as imagens reais e a gente pode estar acompanhando. Ó, vou clicar no play de novo e agora vocês prestem atenção não só na computação gráfica, mas também nas imagens reais. Maravilha, né, gente? Então, dois recursos didáticos que com certeza vai facilitar no ensino e na aprendizagem desse assunto tão difícil que é a tal da mitose. Eu espero que se você ficou no vídeo até agora, essa bendita da mitose deixe de ser um filme de terror e agora você já tenha uma noção melhor sobre esse processo. Galera, mais uma informação, não acabou o vídeo ainda não. Ainda nesse documento aqui gerado pelo aplicativo, tem um espaço dedicado a mostrar a morfologia do cromossomo. E algo interessante também que o professor poderá estar usando. Olha só, aproximei a câmera aqui no marcador e a gente encontra um cromossomo, gente, bonitão. Lembrando que aqui é um cromossomo, esse cromossomo ele é formado por dois componentes simétricos, que no caso são chamados de cromátides, tá? São chamados até de cromátides irmãs. Aqui dentro desse cromossomo tem um DNA muito bem enroladinho, tá? Vou até dar um zoom, ele até treme de tanto DNA que tem lá dentro dele, tá? E tá muito enroladinho. Lembrando também que tem uma proteína que facilita para esse DNA ficar bem enroladinho. Essa proteína chama-se histona, tá? Ela funciona como um carretel, aí deixa o DNA bem mais enroladinho, bem mais organizado. Olha aqui também. Tem o centrossomo, tá? Que é aquela estrutura que fica na porção mediana do cromossomo e fica conectada aqui nas cromátides. E tem também as fibras do fuso, que são esses cabinhos roxos aqui, no qual se conecta o cromossomo, e são importantíssimos para fazer com que o cromossomo se desloque dentro da célula. Nossa, minha voz está ficando até rouca, de tanto eu falar. E aqui na porção mais apical, né, digamos assim, do cromossomo, e ó, lembrando, o aplicativo é tão foda que a gente pode ver de outro ângulo, de cima para baixo, fica o telômero, tá? Então, com isso, a gente pode estar conhecendo de forma mais detalhada qual que é a morfologia do cromossomo. E para finalizar, ainda tem umas questões, né, que o professor pode estar passando para os alunos. E tem aqui na última página um esqueminha com as figuras que você pode estar imprimindo. Imprima de preferência em papel mais grosso, que aí vai ficar mais fácil para fazer o que eu vou falar. E depois recortando aqui na linha pontilhada e fazendo um dado igual a esse aqui. Olha que legal, não sei se a câmera está pegando direito. Vou usar a câmera do celular para filmar. Esse dado, gente, olha que da hora. Ele não é só um dado, não. Usando o aplicativo, a gente vai fazer surgir uma imagem tridimensional em cada uma das faces desse dado. Olha que top. Eu fiquei
de cara, ó. E aí vai até forçar o aluno a identificar qual que é a fase da mitose que está acontecendo. Ó, aqui provavelmente é a prófase, tá? Aqui nesse momento, ó, as células elas estão se separando, então é o final da telófase, né? Já está no momento de citocinese. Eu acho que naquela primeira imagem era entéfase, e agora aqui observando, percebam que a cromatina já está mais condensada, né? Já formou os cromossomos, então a gente aqui está na primeira fase da mitose, que é a prófase, tá, gente? E legal, tem imagem real também para a gente poder estar consultando. Ah, esse aqui não tem erro, é a anáfase. Percebam que os cromossomos eles estão posicionados lá nos polos da célula, tá? A fibra do fuso ela se encurtou e levou a esse grupo aqui de cromossomos, né, de cromátides, né, melhor dizendo, para a região lateral das células. Vamos ver, essa aqui já foi. Ah, e essa aqui, gente, é uma imagem da metáfase. É fácil identificar que é metáfase, tá? Porque os cromossomos eles estão posicionados no plano equatorial da célula, tá, gente? Show, né? Maravilha. E tem aqui, ó, esse marcador que a gente pode estar vendo o cromossomo, ó, e girar esse cromossomo e dar zoom, tá? E aproximar e ver por outro ângulo. Olha que legal, ó, é uma imagem tridimensional, dá até a sensação que tem como pegá-lo na mão, tá? E eu fiquei admirado, tá, com esse aplicativo. Pessoal, outro detalhe importante para você poder explicar melhor e o aluno conseguir entender de forma mais fácil sobre a morfologia do cromossomo é prestando atenção e tendo um cuidado na hora que você for desenhar essa estrutura no quadro. Nunca desenhe essa estrutura fazendo simplesmente um X. Vejam bem, parece que é um detalhe bobo que não vai fazer importância nenhuma, mas se você estiver fazendo esse desenho dessa forma no quadro, no momento da sua explicação, saiba que provavelmente você vai estar dificultando o entendimento do seu aluno. Por quê? Nós sabemos, né, que o cromossomo ele é formado por cromátides, né, cromátides irmãs, e elas não têm essa estrutura de X trançada dessa forma. Na verdade, a cromátide, o cromossomo ele tem uma cromátide de um lado, tá? E perceba como que eu estou desenhando agora de uma forma diferente, e outra cromátide de outro lado. O final ficou um X também, mas olha, o desenho foi feito de uma forma muito diferente. E aí facilita, né, a assimilação, a compreensão da morfologia dessa estrutura pelo aluno, né? Inclusive você pode até indicar e forçar para que seu aluno desenhe sempre dessa forma. E agora, para ficar um desenho mais realista ainda, não faça apenas um risco igual eu mostrei, não. Faça esse desenho do cromossomo, ó, da primeira cromátide. Olha, repara, eu estou fazendo esse desenho em forma de espiral, enroladinho, tá? Do começo ao fim. E agora eu vou fazer o desenho da segunda cromátide, também enroladinho, tá? Pronto, aqui. Eis aqui o meu cromossomo. Esse aqui é a versão mais real de um cromossomo, e a versão também que vai facilitar ainda mais a compreensão do aluno sobre a morfologia dessa estrutura. Eu fiz esse desenho de forma bem enroladinha para simular como que o DNA está condensado, tá? A gente sabe que aqui dentro desse cromossomo tem muito DNA, e tem muito DNA porque ele está bem condensado, tá? Por isso que ele consegue grande quantidade ocupar em um espaço pequeno, tá? Então, ó, tomei dois cuidados. Primeiro, de não ser simplesmente um X, e sim dessas voltas aqui, dessas cromátides separadas, e segundo, de fazer ele enroladinho. Eu acredito que tomando esses detalhes, principalmente dentro de um conteúdo tão difícil, né, de entender quanto a mitose, cada detalhe que o professor tomar o cuidado na hora de explicar vai tornar esse assunto mais fácil de ser digerido, mais fácil de ser assimilado, de ser compreendido.
Então, vale a pena o professor se esforçar o máximo. E tá aí a minha dica para você na hora que for fazer o desenho. Só agradecendo, quem me deu essa dica foi o professor Luciano Rivaroli, da UFSJ, e eu lembro desse conselho até hoje. E hoje está sendo até um prazer eu poder estar compartilhando esse ensinamento que ele me deu. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu espero que eu tenha apresentado esse aplicativo a nível, né, da equipe, né, que desenvolveu, da Universidade de La Serena, uma universidade chilena. Espero que eu não tenha decepcionado vocês, tá, dessa equipe, e eu espero também que vocês gostem, né, de eu estar divulgando esse produto que vocês desenvolveram aqui para os brasileiros terem acesso, tá? Eu acredito que a ciência, né, principalmente para fins educativos, ela deve ser divulgada. E do mais, gente, se caso você achar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha, né, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Se caso você sentiu que esse vídeo te ajudou também, clica no curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, né? Com isso o vídeo vai ficar melhor posicionado dentro do ranking do YouTube. O canal da Oficina da Bio vai crescer, né? Eu vou ficar mais motivado para produzir mais conteúdo e eu acredito que o todo será beneficiado. Do mais, gente, eu tenho só a agradecer. Caramba, eu acho que vai ser o vídeo mais longo do canal, o vídeo também que exigiu de mim uma certa preparação, mas é um assunto que eu tenho prazer, acaba que é a minha zona de conforto, né, é a biologia. Além de biologia, eu falo sobre outras coisas, né, relacionadas à vida do professor, então vale a pena, né, você estar se inscrevendo aqui no canal e conhecendo outros vídeos que eu produzi. E é isso aí, gente, por hoje tá bom e tchauzinho.